Olá, boa tarde, ótima segunda-feira. Começa mais uma semana, é a semana do Natal, a semana da reunião dos amigos e da família. O NT Sul começa agora com as principais notícias do dia. Show de imagens na reinauguração do monumento símbolo de Cachoeira do Sul e do prédio da Prefeitura. Centenas de pessoas se reuniram para acompanhar a cerimônia neste domingo na cidade. O projeto de reestruturação do Rio Grande do Sul vai ser votado na Assembleia Legislativa hoje à tarde. São 16 projetos de lei e 6 propostas de emendas constitucionais que incluem demissões de servidores, mudança no calendário de pagamento e extinção de fundações. Menina é atropelada por carreta na volta da Charqueada em Cachoeira do Sul. Rodovia não tem acostamento no local. Moradores protestam. Chega de mortes na frente da nossa escola, chega de mortes na frente de nossas casas. Nós estamos parando hoje e vamos parar quantas vezes forem necessárias. Hoje será 1 hora que a volta da Charqueada vai ficar interditada. E nós vamos aumentando até que alguém tome providência e nós tenhamos acostamento e segurança para essas crianças saírem da escola e irem para as suas casas. Você vai ver como estão os trabalhos de duplicação da BR-290 entre Pantano e Porto Alegre. Tem muita gente reclamando das interrupções de trânsito e dos atrasos em viagens. E com a chegada da temporada de praias, cerca de 2 milhões e 500 mil argentinos devem entrar no Brasil. Polícia Rodoviária Federal quer mais controle nas estradas. A Polícia Rodoviária Federal vai aumentar de 2 para 20 o número de policiais para trabalharem nas aduanas e cobrarem as multas dos estrangeiros. 10 motos que foram compradas para as Olimpíadas e 10 novas viaturas vão reforçar o patrulhamento. Estas e outras informações a partir de agora. O NT Sul está no ar. E o domingo encerrou com festa em praça pública para os cachoeirenses. A Prefeitura promoveu ato festivo em comemoração ao restauro do Chateaudot e do Paço Municipal. Visto assim, do alto da sacada do Paço Municipal, o hoje majestoso Chateaudot parece perfeito, ainda que todos saibam que a finalização do restauro só acontece em fevereiro ou março de 2017. O mesmo acontece com o prédio do Paço Municipal, que ao final da tarde de domingo foi ocupado por autoridades e convidados especiais. Ninguém ligou para este detalhe. O evento festivo era para celebrar o simples fato de estarem em obras. O prefeito Neron Viegas era só alegria e anunciou que, mesmo por pouquíssimos dias, vai mudar o gabinete para a sala onde originalmente funcionou o Legislativo. Esta foi a primeira vez que o prédio foi aberto para visitação pública, ainda que controlada. Foi oportunidade para fotos, registros e apreciação do prédio. As portas da sacada foram os espaços mais disputados, em função da moldura que proporcionam a paisagem da Praça Baltazar de Bem. Desde bem cedo, o público foi chegando com cadeiras em mãos para garantir um bom lugar. A abertura do evento teve uma certa estampa política. Depois do discurso do presidente da CDL, Hilton De Franceschi, também se pronunciaram os deputados do PT pelo Estado, Zé Nunes, e federal, Henrique Fontana. O prefeito Neron subiu ao palco agradecendo os parceiros que viabilizaram financeiramente o espetáculo e fez questão da companhia de representantes do grupo Pró Restauro do Paço. Obrigado não só por vocês estarem aqui, mas por tudo que vocês fazem lá na comunidade onde vocês vivem. Que a gente continue valorizando os nossos monumentos, que nós continuamos valorizando o nosso município, que nós continuamos principalmente valorizando cada cidadão e cada cidadã que aqui mora. Um abraço, saúde e felicidades, que a gente tenha um grande Natal e um 2017 cheio de realizações. Muito obrigado. A anunciada peça Estrelinha de Natal surpreendeu a todos pela dinâmica adotada. No início, todos olharam para o palco onde estavam os músicos.
E para surpresa geral, durante todo o espetáculo, houve revezamento com as 3 sacadas do Paço Municipal, que serviram de cenário para contar a história da estrelinha de Natal, que, pensando estar perdida e sozinha no céu, descobriu que sua missão, na verdade, era acompanhar o nascimento de Jesus e servir como guia para os Reis Magos. Quase todos levaram cadeiras e quem não levou se sentiu à vontade, inclusive para se acomodar no chão. O espetáculo foi de puro encantamento. O único senão foi o poste e os inúmeros fios da rede elétrica em frente ao prédio. Alguns desavisados se impressionaram com um objeto voador que rondou a praça durante todo o evento. Era um drone que registrou todo o esplendor do sítio histórico em festa do alto de ângulos privilegiados. Mas a noite ainda reservou um encerramento especial com o show do cantor nativista João Chagas Leite. Ele cantou e encantou. Fez uma apresentação interativa que contou com a participação do público cantando juntos seus sucessos mais conhecidos. Eu não quero nem saber se o baile já chegou. O encerramento mesmo do evento foi com mais um show, desta vez de fogos de artifício. Que nós tenhamos um ano de 2017 muito melhor do que foi 2016, com muita saúde e muita paz. Foi realmente uma belíssima programação, a programação de família, e parabéns ao Cristiano da Brasil Sul Drones, que fez aí belíssimas imagens pra gente, como você acabou de ver. Daqui a pouquinho essa reportagem vai estar disponível em facebook.com/TV Cachoeira. Bom, e se por um lado o fim de semana foi festivo na cidade, por outro teve luto. Na sexta-feira, Priscila Flores Espíndola, de 9 anos, foi atropelada por uma carreta na volta da Charqueada, em Cachoeira do Sul. O acidente aconteceu em frente à escola Mário Godoy Ilha. Não há acostamento nesse local e o clima foi de revolta e também de manifestações durante o fim de semana. Daqui a pouquinho a gente vai trazer a reportagem completa sobre este assunto aqui no NT Sul. E o governador gaúcho José Ivo Sartori está prestes a enfrentar o maior desafio de sua gestão. A votação do pacote de medidas de alívio ao Caixa do Rio Grande do Sul, que deve começar daqui a pouquinho, às 2h da tarde, vai testar a capacidade de articulação política do governo. Os reflexos atingem diretamente no restante do mandato do PMDBista. A Praça da Matriz está tomada por servidores e cercada por brigadianos em Porto Alegre. Para garantir a votação do pacote de medidas de reestruturação do Estado encaminhado pelo governador José Ivo Sartori, a Assembleia Legislativa e a Brigada Militar montaram uma operação especial de segurança. Desde o final da madrugada, o número de policiais foi reforçado e o bloqueio do trânsito foi ampliado. As grades de proteção instaladas há um mês ao redor do Palácio Farroupilha foram avançadas até a Praça da Matriz, impedindo que pessoas e carros acessem a via em frente à Assembleia desde a Rua Duque de Caxias e que se aproximem do prédio. As medidas foram tomadas devido aos protestos que estão previstos. Acampados na Praça da Matriz desde que Sartori anunciou o pacote, servidores públicos prometem pressionar os deputados para reprovarem as medidas, principalmente aquelas que envolvem demissões de seletistas, mudanças no calendário de pagamento e extinção de fundações. Desde cedo, a movimentação de servidores é intensa nos arredores. E o pacote de medidas de reestruturação do Estado, encaminhado pelo governador José Ivo Sartori, deve ser votado hoje, então, na Assembleia Legislativa, a partir das 2h da tarde. São 16 projetos de lei e 6 propostas de emendas constitucionais que vão entrar na pauta e incluem demissões de servidores seletistas, mudança no calendário de pagamento, extinção de fundações, entre outras medidas. Vamos repassar os pontos mais polêmicos desse projeto. O pacote prevê a fusão de secretarias e a extinção de 9 fundações: Fundação Piratini, Cientec, FEE, FEPAGRO, FDRH, Zoobotânica, Instituto de Tradição e Folclore, FEPS e Metroplan. Também de uma autarquia, a Superintendência de Portos e Hidrovias e da Companhia Rio Grandense de Artes Gráficas.
Com essas medidas, o Executivo conta economizar cerca de 137 milhões de reais por ano. Por meio de proposta de emenda constitucional, o governo também sugere a retirada da obrigatoriedade de plebiscito para a privatização da CE, Companhia Rio-Grandense de Mineração e Sulgás. A alíquota da contribuição previdenciária dos servidores subirá de 13,25% para 14%. O aumento valerá para os funcionários dos 3 poderes. O pacotão também contempla alterações na licença-prêmio, que passaria a ser licença-capacitação, e adicionais por tempo de serviço, além do fim da remuneração para servidores cedidos a sindicatos. Devolver um Estado, no mínimo, para que atenda à necessidade básica, que é saúde, educação, segurança, ação social, desenvolvimento econômico. O Estado, na verdade, compete a ele essencialmente estes pilares. O mais, certamente, se for possível, vamos continuar fazendo. Mas, no entanto, nós temos convicção que o Estado não pode ficar do tamanho que está. Nós, que somos uma bancada de oposição, o PCdoB, nós ainda não concluímos a análise dos projetos. Nós podemos até, eventualmente, em um ou outro ponto isolado, votar a favor de projetos do pacote. Na maioria, no conjunto do pacote, nós vamos votar contra. Mas alguns projetos nós estamos avaliando até a possibilidade de votarmos a favor. 7 bilhões de ICMS que não é pago ao Estado. De um modo geral, o Estado do Rio Grande do Sul tem uma arrecadação de 21 bilhões de ICMS. Seriam 7 bilhões pagos, 7 bilhões sonegados e outros 7 de isenções fiscais. É mais ou menos uma conta que divide 33% para cada um desses quesitos. Então o Estado deveria diminuir um pouco o ICMS para aumentar a arrecadação, para ter dinheiro, para ter caixa para fazer frente às despesas públicas, né? E a economia, com o fechamento dessas fundações, é bom que a população saiba disso, ela não chega a 0,5% do orçamento do Estado, não chega a 0,5% do orçamento estadual. Por isso que eu estou dizendo, é um pacote insuficiente, é muito mais para dizer para a sociedade que está diminuindo o tamanho do Estado, mas a grande verdade é que o governo Sartori não tem um projeto econômico para o Estado do Rio Grande do Sul. É papel do parlamento proporcionar, junto com a sociedade, esta discussão, e nós que representamos a sociedade gaúcha, há um clamor nas ruas para que se faça realmente um Estado de fato, que atenda o mínimo necessário para a sociedade gaúcha num todo, nas áreas essenciais, na verdade. E é o que nós vamos fazer. A sociedade clama, e nós, como parlamentares, temos o dever e a obrigação de fazer o que há necessidade de ser feito. E o próprio governador José Ivo Sartori, no finzinho da manhã, se manifestou através do Facebook do governo do estado, fez uma transmissão ao vivo, destacando a necessidade que o governo gaúcho tem de aprovar este pacote. E ele reiterou mais uma vez, não é o discurso que já vem sendo adotado ao longo das semanas, de que o governo gaúcho não tem plano B, que esse pacote precisa ser aprovado assim como está, apelou mais uma vez aos deputados e a toda a sociedade para que o projeto possa passar. Porém, de outro lado, por parte dos servidores, sindicatos, se mobilizam, especialmente hoje de manhã, início da tarde, né? Nesse momento estão todos mobilizados em frente ao Palácio Piratini, Assembleia Legislativa, para que esse projeto não passe, para que os deputados não aprovem o projeto. A gente fica aguardando e acompanhando também todas as informações que você confere aqui na TV Novo Tempo. E daqui a pouquinho, depois do intervalo no NT Sul, você vai ver como estão os trabalhos de duplicação da BR-290 entre Pantano e Porto Alegre. Mas tem muita gente reclamando das interrupções de trânsito e dos atrasos nas viagens. E com a chegada da temporada de praias, cerca de 2.500.000 argentinos devem entrar no Brasil. A Polícia Rodoviária Federal quer mais controle nas estradas. A Polícia Rodoviária Federal vai aumentar de 2 para 20 o número de policiais para trabalharem nas aduanas e cobrarem as multas dos estrangeiros. 10 motos que foram compradas para as Olimpíadas e 10 novas viaturas vão reforçar o patrulhamento. É já, logo depois do intervalo. Meio-dia e 17 pelo horário de Brasília e o NT Sul já está de volta ao vivo para cerca de 200 cidades gaúchas em TV aberta e também através da internet em facebook.com/TV Cachoeira. Muita gente já interagindo, deixando recadinho aqui e a gente atualiza essas participações. O Ademir Pereira, Sombrio, Santa Catarina, está com a gente, mandando seu recado.
Também a Losimara César, o Everton Talovitz, dizendo aqui que está muito linda a Cachoeira do Sul, gostou da programação que a gente mostrou na reportagem aqui no primeiro bloco. O Iva Kundi também interagindo, desejando uma boa semana a todos e aos amigos de Paraíso do Sul. Muito obrigado aí pela interação, pela participação, e você de casa também pode fazer a sua sugestão de reportagem, comentar os conteúdos na nossa página, que é uma ferramenta para interação entre TV Cachoeira, entre a nossa equipe de reportagem e a comunidade, facebook.com/TV Cachoeira. Bom, a gente fala agora sobre a duplicação da BR-290, que está em ritmo acelerado nos últimos meses. A obra do trecho entre Eldorado do Sul e Pantano Grande atrasa em meia hora a viagem de quem sai de Cachoeira do Sul com destino a Porto Alegre. E-mails diários da assessoria de imprensa da Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Rio Grande do Sul, o DENIT, informam sobre as interrupções de tráfego na BR-290. As obras que estão em ritmo acelerado nos últimos 2 meses receberam autorização para licitação no ano de 2013. Cerca de 115 quilômetros devem ser duplicados. O trecho entre Eldorado do Sul e Pantano Grande está dividido em 4 lotes construtivos. O investimento inicial é de R$ 583 milhões. E o prazo de conclusão de todo o empreendimento é de cerca de 1.230 dias, a contar do dia 12 de agosto, quando o DENIT retomou a duplicação. 1.230 dias, pouco mais de 3 anos. Segundo o cronograma, a obra deverá ser entregue no início de 2020. As interrupções atrasam em meia hora a viagem de quem sai de Cachoeira do Sul a Porto Alegre, por exemplo. E neste verão, as autoridades querem tornar mais tranquilo o deslocamento dos argentinos nas estradas gaúchas. A ideia da Operação Rodovia é melhorar a recepção aos turistas e também diminuir o número de acidentes. A expectativa é que 2,5 milhões de argentinos entrem no país pelas rodovias federais gaúchas, 1 milhão a mais do que no ano passado. A Polícia Rodoviária Federal vai aumentar de 2 para 20 o número de policiais para trabalharem nas aduanas e cobrarem as multas dos estrangeiros. 10 motos que foram compradas para as Olimpíadas e 10 novas viaturas vão reforçar o patrulhamento. Tem razão do que aconteceu ano passado, que a fronteira teve alguns argentinos que ficaram até 8 horas parados para poder ser liberado para entrar no país. E nos primeiros 50 quilômetros acabaram se acidentando. Em uma semana morreram 3 argentinos. A quantidade e o horário e o tempo que eles desgastam lá na transição de passagem no setor aduaneiro, isso pode sim desencadear aí a pressa de chegar ao litoral, e aí o nosso trabalho de fiscalização da velocidade vai ter que ser mais intenso. Já na Freeway, o objetivo é reduzir o volume de ocorrências, como os chamados médicos e de pane mecânica, que aumentaram em 25% este ano. Por isso, a dica é revisar o carro antes de pegar a estrada. Avalie o seu veículo, condições de pneu, motor, superaquecimento, faça a revisão. A operação lançada hoje reúne 6 órgãos ligados ao trânsito e abrange todas as rodovias. O objetivo é diminuir o número de acidentes e mortes nas estradas. De janeiro a novembro deste ano, 315 pessoas morreram só nas rodovias federais gaúchas. A vida não tira férias, né? Então, a intensificação da fiscalização de trânsito, tanto da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual, também o apoio, né, de todos os efetivos dos municípios do Detran, no sentido de fiscalizar mais para mudar comportamentos. Respeitar a vida, sem sombra de dúvidas, é o conselho mais sábio, não é para todos, independentemente de argentinos ou brasileiros que circulam especialmente pela 290 e em épocas aí de manutenções, de duplicação, é importante ter cuidado, especialmente com as obras nesta importante rodovia do Rio Grande do Sul. E o litoral norte gaúcho, que é o grande destino de turistas argentinos e mesmo para o turismo interno, vai ter cercamento eletrônico nas rodovias para combater o roubo e também monitorar irregularidades na documentação de veículos. Esta é uma das novidades da Operação Verão para Todos, ou a Operação Verão para Todos, lançada em Capão da Canoa pelo governo estadual.
São ações em 80 municípios do litoral gaúcho, onde nos meses do veraneio fica concentrado até 1/4 de toda a população do estado. 15 secretarias e órgãos de governo transferem atividades para as praias. Nesta manhã, o vice-governador José Paulo Cairoli anunciou um projeto piloto feito em comodato com uma empresa privada. É o monitoramento eletrônico em 5 rodovias estaduais, entre elas a ERS 030, a Rota do Sol e a Estrada do Mar, com 7 pardais contendo identificadores de placa. Ele é próximo a posto rodoviário e tem um sistema integrado dentro do nosso sistema do Detran, no caso do Detran, e da Secretaria da Fazenda quando for débito. E aí há um acionamento na polícia para a polícia ou interromper a chegada do veículo ou ir atrás desse veículo. O número de policiais na Operação Golfinho é o mesmo do ano passado, 3.000, atendendo ao litoral norte, sul e balneários da Costa Doce. A gente tem a consciência que falta um policial, tanto que falta que o governador Sartori autorizou a contratação de 2.000 brigadianos, que estão em curso, que devem estar com eles já a partir de fevereiro, fazendo parte do grupo de brigadianos nativos. A Operação Verão também vai monitorar semanalmente com a FEPAM 87 pontos de balneabilidade. Vai ter ações de conscientização sobre a violência contra a mulher, estímulos aos artesãos, unidades do PROCON e serviços de acessibilidade para pessoas com deficiência. A segunda-feira tem sol com muitas nuvens durante o dia em Cachoeiro do Sul. Períodos de nublado com chuva a qualquer hora. A temperatura mínima ficou em 23 graus e a máxima deve chegar a 29. Na terça-feira, o dia também deve ter sol entre nuvens, com pequena possibilidade de chuva. Temperatura mínima de 22 graus e máxima de 31. Quarta-feira segue a tendência e faz sol com muitas nuvens. As temperaturas se elevam. A mínima fica em 21 graus e a máxima pode chegar a 34. Confira no mapa como fica o tempo hoje em todo o Rio Grande do Sul. Tempo quente e abafado. No fim da madrugada, pontos do oeste e centro-sul do estado já registraram chuva. Deve chover também na Grande Porto Alegre. Institutos de meteorologia alertam para pontos isolados com chuva intensa e altos volumes em pouco tempo com risco de alagamentos. Vamos ver as temperaturas. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 35 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 32. Em Passo Fundo, no norte do estado, 30 graus. Em Santa Maria, na região central, 27. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 29 graus. Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 28 graus. E aqui em Cachoeira do Sul, ocorreu hoje a diplomação dos vereadores eleitos para mandato de 4 anos. Thelma Tomás acompanhou esse importante acontecimento aqui em Cachoeira do Sul, que envolveu municípios da região também. E você vai ver a reportagem completa na edição de amanhã do NT Sul, aqui na TV Novo Tempo. E em instantes, aqui no NT Sul, a operação recolhe cerca de 300 quilos de alimentos impróprios para consumo em Cachoeira do Sul. E ainda, um belo projeto do Instituto do Câncer em Porto Alegre para alegrar crianças que lutam contra a doença. É a PET Terapia. Davi está na fila para transplante de medula. A mãe diz que, em função da doença, ele é uma criança que não interage com outras. Mas com o cachorro Buzz, a empatia foi imediata. E você pode seguir interagindo com a gente nas redes sociais, facebook.com/TV Cachoeira. O NT Sul volta já. Vai. Agora, vai. A melodia de uma música muitas vezes consegue reger o que está dentro do nosso coração. Ela nos envolve de uma forma singular. Nos faz sentir mais próximos do próprio compositor e autor do universo. É por isso que o projeto Anjos da Esperança apoia o programa Perfil Musical, para que mais pessoas conheçam o maestro da nossa vida. Seja um anjo da esperança. Ligue 0 operadora 12 21 27 30 30 ou acesse o nosso site. Sou o Anjo. Sou o Novo Tempo.
segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra. Identidade é muito mais do que um nome, um gênero e uma personalidade. Ela é feita de histórias de vida, qualidades e dos detalhes que fazem de você um ser único e especial. É por isso que o projeto Anjos da Esperança apoia o programa Identidade Geral, para mostrar as marcas de Deus em cada um de nós. Seja um anjo da esperança, ligue 0 operadora 12 21 27 30 30 ou acesse o nosso site. Sou anjo, sou novo tempo. O NT Sul já está de volta ao vivo, agora 12h28, pelo horário de Brasília. E uma nova etapa da Operação Consumo Seguro apreendeu mais de 249 quilos de carnes e outros alimentos impróprios para consumo aqui em Cachoeira do Sul na última semana. A Polícia Civil apreendeu em um mercado e em um restaurante de Cachoeira do Sul na última quinta-feira 249 quilos de carnes e alimentos impróprios para consumo. Segundo a polícia, foram apreendidos 212 quilos de carne sem procedência e mal acondicionadas e mais 37 quilos de alimentos em condições impróprias. A operação foi coordenada pela delegada Fabiane Bittencourt. Na verdade, essa nova etapa da Operação Consumo Seguro, ela está sendo realizada, para fins de garantir uma segurança alimentar melhor da população, coibir a venda de carne clandestina, assim como também em atenção, ao aumento de números de crimes de abigeato que ocorrem nas cidades, em especial nesse período de final de ano. No dia 7, a mesma etapa da operação recolheu mais de 1 tonelada de produtos sem procedência e ou mal acondicionados em 2 restaurantes na BR-290. No mês de outubro, mais de 2,5 toneladas de alimentos foram encontrados em 7 estabelecimentos comerciais do município durante uma força-tarefa coordenada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, Segurança Alimentar, o GAEP. Se está havendo fracionamento irregular, seria todos eles, acho, no princípio todos esses casos aqui, todos eles. Inquéritos civis, tá? Que visa o quê? Prevenção de problemas futuros, reiterações desse tipo de problema e eventuais indenizações dos consumidores, já que houve consumo desses produtos. Aqui não, essa era uma radiografia de hoje, aqui a fotografia de hoje, Nós encontramos isso, mas certamente foi levado a consumo boa parte desses produtos com essas irregularidades. Essa operação do Ministério Público não restringe o município, muito pelo contrário, ela fomenta no município esse exercício de fiscalização que é dele, esse poder de polícia que é dele. Foi uma primeira provocação, mas que não esgota a atividade de fiscalização nem perto disso, Ambos os trabalhos têm como objetivo garantir a segurança alimentar da população, assim como reduzir a venda de carne clandestina e a prática de crimes de abigeato. Os crimes acontecem no meio rural e essas carnes são trazidas à venda, então, em locais onde são repassados para a população. Então, é isso que a gente visa coibir. A gente vai estar nos próximos dias intensificando, então, essas fiscalizações e tudo que não estiver de acordo, com as normas, com a legislação, vai ser apreendido e vai ser inutilizado. Então, é importante que os estabelecimentos comerciais, nesse período de final de ano, não só no período de final de ano, mas sempre se mantenham, de forma regular, e colocando à venda somente aqueles produtos que são próprios para a questão do consumo.
Na verdade, o que a delegada está fazendo aqui é abrindo os olhos dos empresários da cidade, ou seja, a gente está divulgando que as ações vão continuar. Quem está cometendo esse tipo de crime aqui no município vai sim ser surpreendido por essa equipe nos próximos dias. Com certeza, a nossa intenção é fiscalizar a maior parte dos estabelecimentos comerciais e isso também eu acredito que seja um incentivo para aqueles estabelecimentos que atuam de forma regular. Então as pessoas não podem ver, né, essa atuação da polícia, a atuação da prefeitura como algo contra o comércio. Na verdade, isso é a favor do comércio, porque aquelas pessoas que estão de forma regular, muitas vezes elas têm que colocar um preço acima, né, do que esses locais colocam, porque justamente não estão pagando impostos ou estão comprando, né, os produtos de forma totalmente irregular, sem procedência. Então, isso acaba prejudicando muito aquelas pessoas que atuam de forma satisfatória dentro da legislação. Então, esse tipo de atuação tem que ser bem visto, né, pelos comerciantes e acredito que todo mundo ganhe com isso, né? Denúncias devem ser feitas pelo telefone. Com certeza, a gente tem um 197 aqui na Polícia Civil, então a gente aqui recebe todas as denúncias e esses locais, né, que por acaso vierem ser denunciados, com certeza a gente vai estar efetivando a fiscalização. E os donos dos 2 estabelecimentos vão responder por procedimentos administrativos. E após a apreensão dos gêneros impróprios para consumo, os locais seguem em funcionamento normalmente. O Instituto do Câncer Infantil de Porto Alegre convocou na última semana um personagem especial para alegrar os dias dos pacientes. É o cachorro Buzz, que esteve no Hospital de Clínicas da capital para interagir com as crianças que estão internadas. Olha só o resultado. Parece que nós não temos Buzz é um cachorro vira-lata, mas muito bem adestrado. 2 mais 2. Ó, conta. 4, muito bom, isso aí. O cachorro e seu adestrador participaram pela manhã de uma sessão de pet terapia com as crianças que estão em tratamento na Casa de Apoio do Hospital de Clínicas. A sessão com os pacientes da ala de oncologia repercute na saúde das crianças. Isso mostra que as crianças ficam mais satisfeitas, mais alegres, inclusive elas estando no estado de espírito, digamos, melhor, mais alegres, isso melhora até a imunidade das crianças. Então elas respondem melhor ao tratamento, ficam mais confortáveis, aceitam melhor todo esse sofrimento que é um tratamento de câncer, né? Davi está na fila para transplante de medula. A mãe diz que em função da doença, ele é uma criança que não interage com outras. Mas com o cachorro Buzz, a empatia foi imediata. Quando ele se relaciona assim com os animais, ele sente alegria, né? Sente aquele contato do bichinho, de ter o cuidado, de cuidar, e ele vai aprendendo, né, a lidar com as crianças também, que saber que tem que cuidar, tem que ter carinho. O adestrador diz que essa empatia com as crianças é uma característica do cachorro. O Buzz, ele obedece à criança. Então a criança manda rolar, manda deitar, relar, conta, e ele executa os comandos que a criança manda. É isso que beneficia muito, a autoestima dela cresce bastante. A atividade aconteceu na Casa de Apoio do Hospital de Clínicas. O local abriga pacientes e familiares de 54 crianças que não moram em Porto Alegre e estão em tratamento na instituição. Um projeto de ampliação para 136 vagas está em andamento e precisa de doações. A adesão ao projeto pode ser feita pelo FUNCriança, que permite a dedução de até 6% do imposto devido para a pessoa física e 1% para a pessoa jurídica. Você confere agora o quadro Vida Animal com o veterinário Edson Salomão. Sobre os animais de estimação, o Dr. Salomão fala sobre os cuidados com os dentes dos cães. Boa tarde, amigos da TV Novo Tempo. Estou com a Lisa, uma cachorrinha da raça Shih Tzu, e vou falar sobre como escovar os dentes de seu animal de estimação. Antigamente, quando se falava em escovar os dentes, era uma coisa assim que o pessoal imaginava que nunca ia ser necessário.
Mas com o passar do tempo, com a evolução da medicina veterinária, se constatou que a saúde bucal é fundamental para o animal viver muito mais. E não é difícil escovar o dente, tem que ter paciência, tem que ter calma, não é no primeiro dia que já vai se conseguir escovar os dentes. Então o primeiro passo é rotina, todos os dias pegar o seu animalzinho de estimação, levar para um local tranquilo, de repente à noite, que a pessoa tem mais tempo, e pegar produtos próprios. Então existem pasta de dentes que são feitas exclusivamente para cães. Não se pode usar pasta de dente da linha humana, porque os animais não gostam, eles ingerem. E a pasta da linha humana tem flúor e tem outras substâncias que não podem ser ingeridas, porque vão fazer mal para a saúde. Então o primeiro passo é comprar numa farmácia veterinária, num pet shop, uma pasta especial, fazer que o animal sinta o cheiro, comece a se acostumar, né, com essa rotina, e também aos poucos ir passando na boca, levantar o lábio, massagear a gengiva. Não é fácil, no primeiro dia vocês não vão conseguir, mas tem que começar de leve, assim, ó, passar no dente, que ela vai começar a sentir o gostinho, né, Lisa, aqui é bom, vai ver que não vai doer, massagear a gengiva, e aos poucos o animal vai criando confiança e vai ver que isso aí não vai machucar, e ele vai ficar assim tranquilamente para que seja feito esse procedimento. Bom, depois que ele tomou contato com a pasta de dente, que vai demorar alguns dias, não pode ser feito no mesmo dia, as pessoas podem adquirir escovas e nós temos também dedeiras. A escova de dente para cães existe de vários tipos e pode ser até escova de dente para criança, desde que seja com cerdas bem macias. Aí a pessoa vai pegar, o proprietário vai pegar o animal, vai começar aos pouquinhos passar no dente e ele vai se acostumando com a pasta e gradativamente, ó, passar de cima para baixo e com esse movimento lateral. Então o animalzinho vai ter os seus dentes escovados, de preferência diariamente, e com isso ele vai ter assim uma saúde muito melhor que o animal que não tem o dente escovado com frequência. Não basta só levar no médico veterinário a cada 6 meses, uma vez por ano, ou levar para banhos, que essa parte, claro que nos pet shops também escovam os dentes, mas o proprietário tem que estar atento. Eu aconselho, quanto mais contato com o seu animal de estimação, melhor. Então, existem várias doenças na boca e são tártaros que causam queda de dentes, né, que requerem procedimentos com anestesia geral, que são removidos os tártaros mecanicamente com curetas. Depois a gente usa um ultrassom que vai tirar toda esse material, essas placas bacterianas já calcificadas, e muitas vezes tem animais que perdem dentes, tem que se fazer extrações, porque é preferível não ter nenhum dente na boca do seu animal de estimação do que ter os dentes estragados, porque ali é um foco permanente de bactérias que estão indo para o organismo, que vão atingir os rins, o fígado, o coração e pode inclusive levar à morte. Então, se vocês gostam do seu animal de estimação, faça um pouquinho de sacrifício, isso vai se tornar até um prazer para, após o serviço, a pessoa chegar em casa, relaxar, dar uma atenção para o seu animal de estimação e com isso a saúde e a longevidade do seu animal vai ser bem maior do que se não tivesse tomado essas providências. Uma boa tarde para vocês e até a próxima. Ready?
gente volta agora a falar sobre o trágico acidente que aconteceu na volta da Charqueada na sexta-feira, vitimando a garotinha de 9 anos, Priscila Flores Espíndola, gerando revolta entre a população. E esse acidente que aconteceu numa região onde não tem acostamento nesta rodovia. Thelma Tomás tem informações. Portões fechados e faixa preta em frente à escola Mário Godoy Ilha são o reflexo do sentimento da comunidade escolar e moradores da Volta da Charqueada depois da morte da estudante Priscila Flores Espíndola. A menina de 9 anos era aluna do 3º ano do educandário. Ela morreu vítima de um acidente na última sexta-feira quando foi colhida por um caminhão numa das vias mais perigosas da cidade. Saindo da escola, ela seguia de bicicleta quando caiu sob as rodas de uma carreta ao ser ultrapassada na estrada. As aulas estão suspensas e o ano letivo deve ser encerrado antecipadamente, tendo em vista o impacto emocional causado em pais, alunos e professores. O diretor do Conselho Escolar, Johnny Aires da Cruz, afirmou que a direção e conselho devem ainda hoje protocolar junto ao Legislativo Municipal um documento solicitando apoio dos vereadores para que o DENIT conclua as obras, que já tiveram início na Avenida dos Imigrantes, mas ainda não chegaram até a Charqueada. A falta do acostamento disponibiliza apenas um espaço de 20 centímetros entre a via expressa, onde grande parte do tráfego fica por conta de caminhões pesados, e os valões. A Secretaria Municipal de Educação disponibilizou atendimento psicológico para familiares e alunos. No sábado, um protesto silencioso reuniu cerca de 100 pessoas que trancaram um trecho da Volta da Charqueada por 1 hora. Munidos de faixas e quase todos usando branco, os manifestantes oraram por Priscila. O movimento não estará resumido a este dia. Uma das líderes da mobilização, professora Mara Garim, afirma que o fechamento sistemático da estrada é uma das estratégias para chamar a atenção das autoridades sobre a necessidade urgente de conclusão das obras que previam o acostamento, garantindo assim a segurança dos pedestres. Uma nova paralisação está agendada para esta quarta, às 5h15, que é o horário de saída dos estudantes da Mário Godoy Ilha. A escola Mário Godoy Ilha amanheceu dessa forma hoje, com os portões fechados, em sinal de luto pelo falecimento da estudante Priscila Flores Espíndola, de 9 anos, aluna do 3º ano aqui da escola. A menina morreu de forma trágica na última sexta-feira, quando foi colhida por uma carreta de 32 toneladas, quando saía aqui da escola. E o problema se agrava cada vez mais, considerando que aqui na Volta da Charqueada, local onde a escola está situada, não há qualquer acostamento ou refúgio, tanto para pedestres como para os motoristas. A comunidade parou a Volta da Charqueada no sábado durante 1 hora em sinal de protesto. Um protesto silencioso para chamar a atenção das autoridades e solicitar a agilidade do DENIT na construção de um escape, ou no mínimo uma estrutura que garanta a segurança para os alunos que saem daqui da escola rumo às suas casas, bem como eles utilizam essa via para se deslocar, para cumprir com as suas atividades aqui na Mário Godoy Ilha. A decisão de manter ou não o funcionamento da entidade escolar até o encerramento das aulas deverá ser definido em reunião no dia de amanhã. Hoje, o Conselho Escolar, diretores e comunidade escolar devem comparecer à Câmara de Vereadores para manifestar sua preocupação e pedir o apoio das autoridades na agilidade da construção aqui, ou pelo menos da retomada das obras do acostamento na Volta da Charqueada. Converso rapidamente com o diretor do Conselho Escolar aqui da Mário Godoy Ilha, Johnny Aires, sobre as atitudes que a comunidade escolar deverá tomar depois do falecimento da Priscila. A comunidade escolar vai conversar com os vereadores hoje, vai entregar um ofício, é isso, Johnny? A gente vai elaborar agora na parte da manhã, vai ser a única atividade que vai ter. O vice-diretor Érico está vindo aqui para nós elaborarmos um ofício, que nós vamos levar à Câmara pedindo espaço no pequeno espaço, né, da Câmara no início, né, para que a gente possa falar, porque nesses últimos 5 anos a gente correu muito, entendeu? Correu muito atrás, levamos abaixo-assinados, entregamos ao prefeito, à Câmara de Vereadores. Os vereadores se empenharam bastante, eu tenho que elogiar eles, porque eles sempre deram espaço para nós e correram, fizeram audiências com o Toneloto, mas infelizmente a comunidade não foi ouvida. A comunidade escolar teve que, nessa sexta-feira, passar pela mais triste dor que a gente pode ter, que é perder um membro da comunidade, estraçalhado, como morreu a Priscila.
E a gente está sofrendo muito, toda a comunidade. E a gente vai lá pedir que os vereadores, mesmo em final de gestão, já deem início, um pontapé de começar de novo essa cobrança, de trazer o Toneloto para conversar com a comunidade, dizer realmente o que eles pretendem fazer, porque são 5 anos e foram vários acidentes, vários. Tombamento de caminhão de lenha, tombamento de tombadeira, motorista de moto sendo atropelado na contramão, foram muitos. E combinou com esse da Priscila, que era o que nós mais temíamos, uma criança, um inocente, morrer dessa maneira, estraçalhado na frente dos meus filhos e de outras crianças. Foi um desespero muito grande. E a gente vai na Câmara, então, solicitar isso. Eu quero ocupar o pequeno expediente para solicitar que os vereadores façam um documento já agora, essa semana, para trazer o Toneloto aqui para ele nos dar solução. E se eles não nos derem solução, já deixo de antemão que a comunidade vai tapar as valetas que existirem após o quilômetro zero. Existe alguma definição com relação ao encerramento prévio do ano letivo? A previsão é de quinta-feira, o encerramento oficial das aulas. Vocês pretendem antecipar esse encerramento em função do trauma todo que a comunidade sofreu? Sim, já está encerrado. Amanhã tem uma previsão de uma palestra, provavelmente será para uma psicóloga que a secretária vai nos mandar, mas nós não traremos alunos para a escola. Não traremos porque o risco é constante de acidentes e a gente não vai mais arriscar as crianças. São vidas. Estamos parando hoje, estamos interditando a estrada à volta da charqueada para que seja tomada uma providência. Chega de mortes na frente da nossa escola, chega de mortes na frente de nossas casas. Nós estamos parando hoje e vamos parar quantas vezes forem necessárias. Hoje será 1 hora que a volta da charqueada vai ficar interditada. E nós vamos aumentando até que alguém tome providência e nós tenhamos acostamento e segurança para essas crianças saírem da escola e irem para suas casas, ou para virem de suas casas. Se até março não começar as obras do acostamento, que está aqui na Avenida dos Imigrantes, março não inicia as aulas. Nós vamos fechar a escola. Não vai funcionar. E vamos fechar a volta da charqueada. Quero ver que a hora que tiver fechado o portão da Granol e tiver fechado o quilômetro zero, se alguém não vai tomar uma providência. Se o poder público, se o município, se o DENIT, seja quem for, não vai tomar uma providência. Porque nós moramos no município, nós não moramos na União. Eu sei que esta é uma estrada federal, eu sei que é uma BR, mas fica dentro do nosso município. Chega de fazerem a gente de peteca. Ontem foi uma menina de 9 anos. Vai ser quem amanhã? Vai ser eu? Vai ser uma avó? Vai ser outra criança? Vai ser um pai de família? Vai ser um trabalhador? Vai ser quem mais? Quantos mais? Eu tinha dito que eram 3 mortes. 3 mortes aqui. Mais 2 lá próximo à Granol. Mais os acidentes com perna quebrada, com braço quebrado, com escoriações e com danos materiais. Morador da Volta da Charqueada há 21 anos, o bancário aposentado Ramiro Nunes afirma ter presenciado mais de uma vez acidentes no local, alguns com vítimas. Para ele, o problema é a falta de planejamento, que culminou com uma obra que atende apenas a interesses comerciais. Essa Volta da Charqueada eu acompanho desde 1995, e acompanhei também todo esse projeto que foi desenvolvido desse asfalto e sempre vimos e percebemos que essa volta se tornaria muito perigosa, porque muitas pessoas fazem caminhada e as crianças, quando saem à tarde aqui do Mário Godoy, elas não têm aonde um refúgio para elas se proteger. Elas caminham sobre a faixa, porque não tem nada. Então, o risco é muito grande. Já aconteceu 3 acidentes fatais aqui nessa Volta da Charqueada. Foi o rapaz, aquele que perdeu a perna lá da Granol, que veio a falecer, um outro senhor que veio a falecer, e essa menina ontem que foi totalmente sugada por esse caminhão, que não tem culpa nenhuma, o caminhão vinha em baixa velocidade, mas o vento a sugou, a bicicleta caiu para um lado e ela caiu sobre a última roda traseira. O caminhão parou em seguida e ficou em estado de choque. Isso aí vão acontecer, os políticos não se esperam que aconteça quantas mortes mais para poder tomar uma providência. Desviam bilhões de reais quando isso aqui sairia muito barato para ser construído.
é uma vergonha das autoridades também que não se mobilizam, que não buscam uma solução dessa volta da charqueada. Com relação aos motoristas, também é problemática a questão aqui, né? Porque não tem refúgio. Não tem refúgio, ó. O próprio ônibus ele para em cima da faixa para embarque. Então não tem refúgio. Então tem que ter uma solução. E o DENIT sabe muito bem, o pessoal do DENIT sabe muito bem a solução que tem que ser implantada, mas não implantam por questões políticas, não implantam, e quando implantam, eles fazem um superfaturamento para ficar com 80% no bolso. Isso é uma vergonha, essa corrupção hoje em dia, que nada é feito sem o reembolso de parte. Então, as autoridades têm que se conscientizar, têm que melhorar, porque senão nós vamos perder muitas vidas. E quanto custa uma vida? Uma vida não tem valor. O vice-diretor da Mário Godoy Ilha, Érico Teixeira, afirma que o acidente de Priscila se tratava de uma tragédia já anunciada. Mas a gente já temia por isso há algum tempo. A gente já sabia o risco que era essas crianças circular aqui nessa faixa, principalmente nos horários, que são considerados inclusive horários de pico, que é os horários de final da manhã ou final da tarde, né, que é os momentos de saída. Isso, infelizmente, se concretizou, né, nessa tragédia. Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. E certamente a pergunta que fica na cabeça de todos, como se autoriza uma obra ou a construção de uma estrada, de uma rodovia que passa pelo meio de um vilarejo com tantas pessoas em ambos os lados, com uma escola do lado, sem acostamento, né? Um perigo certamente constante para todos que moram, trafegam, andam a pé, de bicicleta, voltam do trabalho nesta região. Cabe agora realmente ao poder público, mesmo que não seja a responsabilidade, a atribuição da prefeitura da cidade de Cachoeira do Sul, fazer toda a mobilização, toda a pressão possível para que isso possa acontecer e que outras mortes possam ser evitadas, né? Todas as vidas que já se perderam nesta rodovia que não tenham sido perdidas em vão. Deputados estadual e federal aqui de Cachoeira do Sul também, fica aí certamente o apelo para que se envolva, que realmente possam atender essa demanda, que é uma demanda urgente. Certamente Cachoeira tem muitas demandas, mas essa aí certamente é a demanda mais urgente que o município tem, porque é um caso de vida ou morte. E o NT Sul vai para o intervalo. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre autoestima. Recebemos aqui no estúdio a psicóloga Jennifer Schitz para entender como funciona a construção da autoestima humana e também os fatores que contribuem nesse processo. É rapidinho e a gente já volta. O NT Sul já está de volta, muito obrigado a você que está ligado com a gente. Lembrando que estamos ao vivo também no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Você pode mandar a sua mensagem, o seu recado para a gente põe no ar aqui no NT Sul. Nós vamos falar agora sobre autoestima, um assunto super importante. Está chegando o verão, tem muita gente que deixa para a última hora, quer estar em boa forma para quando chegar o verão. E vamos tratar, portanto, desse assunto que é bastante importante. Com a gente aqui no estúdio, a psicóloga Jennifer Schitz. Jennifer, boa tarde, obrigado pela presença com a gente. Boa tarde, eu que agradeço o convite mais uma vez. Então tá jóia. Bom, vamos começar saindo do senso comum aí, Jennifer. Autoestima é mais ou menos essa visão, a pessoa que se sente bem, seja em relação ao seu corpo, em relação ao seu ambiente, ao seu trabalho. O que seria na prática autoestima? Autoestima, do ponto de vista da psicologia, é uma das variáveis mais importantes para o nosso bem-estar psicológico e a nossa capacidade de gostarmos de nós mesmos, a imagem que nós temos de nós mesmos, de uma maneira geral, tanto o interior, né, quanto o externo também. Uhum. E qual que é a principal importância da autoestima? A autoestima é muito importante porque ela nos leva à nossa responsabilidade pessoal, as nossas ações, os nossos comportamentos, as nossas relações. A partir de como nós nos vemos, a gente vai estar se relacionando e vai estar se comportando perante as outras pessoas, conduzindo a nossa vida. Uhum. Tem alguma relação com o autoconhecimento? Por exemplo, a pessoa se conhecer bem tem relação com a autoestima? Sim, porque quando a gente se conhece bem, a gente sabe das nossas potencialidades, das nossas habilidades, das nossas capacidades. No momento que a gente se conhece bem, a gente sabe do nosso potencial, então a gente vai trabalhar através das nossas características positivas para se ter uma boa autoestima. Então está muito relacionado, sim, o autoconhecimento com a autoestima. Uhum.
Porque às vezes a pessoa pode fazer um conceito de si própria como uma pessoa que não é capaz ou alguma coisa nesse sentido, né? Exatamente, só que aí ela não conheceu as suas potencialidades ainda, as suas habilidades, as suas manifestações positivas. Em relação à formação da autoestima, isso já vem de berço, vem desde a criação? Em que momento que se forma a autoestima de uma pessoa? A autoestima ela começa a ser formada na infância, através da interação com os pais, as relações estabelecidas com os pais. Quais são os sentimentos de troca, quais são as relações que são estabelecidas. Na verdade, o pai e a mãe acabam sendo um espelho para os filhos e através dessa relação é que a autoestima começa a ser formada. Existem momentos de variação da autoestima? Quer dizer, num período a pessoa está se sentindo melhor ou daqui a pouco baixa a autoestima? Quais os fatores que influenciam nesse processo, Jennifer? Com certeza isso acontece. De acordo com o que a gente passa na nossa vida, as coisas que acontecem na nossa vida, a nossa autoestima é transformada. Quando a gente passa por um período onde a gente é muito criticado, por exemplo, a nossa autoestima não vai ser tão boa quanto no momento que a gente está vivendo um momento muito positivo, com muitas realizações profissionais, pessoais. Isso sim vai abalar a nossa autoestima ou não. E como que a gente poderia caracterizar, ou como saber que uma pessoa, quem sabe do seio familiar ou do trabalho, que está com a sua autoestima abalada, por exemplo? É uma pessoa que se sente para baixo, se sente desmotivada, apática, não tem vontade de realizar as coisas muitas vezes, não se sente bem consigo mesmo, não só o exterior quanto o interior também. Isso pode ser um dos sintomas de uma pessoa, né, que está com a autoestima mais baixa. E existiria um oposto, por exemplo, a pessoa tem a autoestima, a gente está citando aqui uma pessoa que está com uma baixa autoestima, né? Mas pode existir também o oposto? Com certeza, uma pessoa com uma autoestima mais elevada, ela gosta de se comunicar, né? Ela é bem-humorada, ela pensa positivamente, ela tem mais facilidade nas relações, com certeza a autoestima vai estar influenciando nisso. E uma boa autoestima vai trazer essas características, sim. Jennifer, e o que seria necessário para elevar a estima de uma pessoa que está passando por um momento de dificuldade ou está com a sua autoestima baixa? Bom, uma das questões bem importantes é o autoconhecimento, né? Conhecer as suas habilidades, as suas potencialidades, as suas características positivas, né? Isso é bem importante. Também a confiança em si mesmo, o pensamento positivo também é bem importante. E algumas pessoas têm algumas dificuldades, né? E não conseguem visualizar isso sozinhas. E aí é importante nesse momento a psicoterapia, para poder, através do conhecimento, conhecer as suas potencialidades e reverter realmente esse quadro de autoestima baixa. Existe algum tipo, Jennifer, de relação também com a questão de felicidade, por exemplo? Tem pessoas que colocam muito a felicidade numa única coisa, ou a família, ou o trabalho, ou seja o que for. Existe algum tipo de relação? Sim, porque se a pessoa coloca, né, a felicidade dela só em um objetivo e ela não consegue alcançar esse objetivo, claro que a autoestima dela vai ficar baixa, porque ela vai se frustrar. E isso é uma característica de uma pessoa, né, que tem autoestima baixa, o excesso de frustração. Então isso é bem importante, porque se a gente coloca a nossa vida como um objetivo só para a gente ser feliz, a gente pode não conseguir realizar como a gente gostaria aquele objetivo, e daí a gente vai se frustrar e vai ter uma autoestima mais baixa, com certeza. Então tá joia. Jennifer, muito obrigado pelas dicas e pelas informações, muito úteis certamente, né? Porque é um assunto que diz respeito à vida de todos nós. Obrigado pelas informações, uma ótima tarde para você. Eu que agradeço, obrigada. Por nada. O NT Sul vai ficando por aqui, desejamos a você uma ótima tarde, estaremos de volta amanhã ao meio-dia com informações, comentários, os fatos contextualizados na tela da TV. Tudo de bom para você, ótima tarde, 7 horas da noite, Jornal da Novo Tempo, Hélio Moura e as principais informações nacionais e internacionais. Tchau!